Quão esquecidos nós estamos? Quem anda esquecido aqui, levanta a mão. Todo mundo. Os que não levantaram a mão esqueceu, né? Tá certo. Só hoje eu já vi uns 4 ou 5 relatos de esquecimento que eu vi ou vivi. Um deles, eu estava vindo para cá e eu estava com o caminho em mente e o que eu fiz? Esqueci o caminho que eu estava em mente. Outro foi o comentário, não, como é que chama aquela? Informativo Mundial das Missões, onde a mulher tinha esquecido o quê? Na oração, que ela queria uma terceira filha. E teve mais um outro caso que eu já esqueci. E será que a gente anda tão esquecido? Quão esquecido nós estamos? Uma das coisas que o ser humano tem esquecido é a lei de Deus. Os mandamentos de Deus têm sido esquecidos pelas pessoas, inclusive o quarto mandamento que se fala do sábado. Tem um vídeo aqui, eu vou ver se eu coloco. Deixa eu ver se vai passar. Vocês já viram o vídeo desse senhorzinho? Quem já viu o vídeo desse senhorzinho? Ele está no programa de televisão, onde uma mulher vai fazer uma pergunta para ele. Ela liga e pergunta o nome dessa mulher. E aí o nome dela é Maria. Aí ele fala: Maria é o nome da minha mãe. Maria é o nome da minha esposa. Maria é o nome da minha filha. Aí o apresentador fala assim: então você não vai esquecer. Então, faça a pergunta para a pessoa que está no telefone, que chama Maria, né? Então faça a pergunta para ela. Qual que é o nome dela mesmo? Ou seja, o nome da mãe, o nome da filha, o nome da esposa é Maria, ele esqueceu o nome da mulher. Agora, será que nós estamos esquecidos sobre a volta de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou ouvindo um não e sim ao mesmo tempo daqui. Nós sabemos que a volta de Jesus é breve, mas será que nós estamos esquecidos que ele realmente virá? Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. Diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Olha que interessante. Eu não preciso também dizer para vocês sobre os tempos e as épocas, porque nós sabemos em que tempo e que época estamos. Sim ou não? E então vou perguntar para vocês, que tempo e época estamos? Entenderam? Nos finais dos tempos. E por estarmos nos finais dos tempos, a palavra de Deus diz que o amor de muitos... Exato, então vocês estão bem afinados. Eu me sinto à vontade aqui. Eu já ouvi falar que aqui eu posso me sentir em casa. Então, se eu posso me sentir em casa, nós participamos de uma mesma? Vocês que disseram, não foi eu. Porque se somos uma mesma família, às vezes nós puxamos a orelha um do outro, não é verdade? E se eu, por acaso, falar alguma coisa aqui que você se sinta desconfortável, saiba que não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Inclusive, a gente tem uma recomendação da palavra de Deus. Seja cuidador do seu irmão. A palavra diz isso. Quando disse de Caim e Abel, falou o quê? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Somos sim ou não?
Agora, existe uma diferença entre cuidar da vida do irmão e cuidar do irmão. E nós precisamos também essa coisa distinta na nossa vida. Porque uma coisa é eu me preocupar, é orar, é eu ir e abençoar aquele irmão que está passando por uma dificuldade. É eu fazer o trabalho de ir visitar o meu próximo, o meu irmão. Coisas que parece que temos esquecido. Voltando. Olha só que interessante esse texto que diz assim: os justos e os ímpios estarão ainda vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Ou seja, neste momento, Jesus está fazendo o quê por nós? Intercedendo. Mas chegar o momento que ele fará o quê? Deixará de interceder. Mais especificamente é assim, ó. Jesus está no seu trono fazendo intercessão. Quando ele se levanta, acabou a intercessão. Então nós precisaremos viver diante de um Deus justo, sem pecado. Porque não haverá mais intercessão. Só que para que isso ocorra, nós precisamos de um elemento muito fundamental nisso. O Espírito Santo. O Espírito Santo se retira da terra, mas não se retira dos filhos. Nós precisamos hoje termos o Espírito Santo em nossa vida. Às vezes nós estamos pensando que vamos receber o Espírito Santo da chuva serôdia, mas o que acontece? Nós não estamos usando o Espírito Santo que está disponível a nós, que é da chuva temporânea. Precisamos entender o que está acontecendo ali no santuário celestial. No dia da expiação no antigo Israel, aquele que estivesse em pecado, o que acontecia com ele? Morria. Hoje, nós estamos vivendo como se nós não fôssemos morrer em decorrência de estarmos em pecado. Nós estamos vivendo achando que por estar na igreja eu estou salvo. Veja, Judas estava junto com Jesus. E onde foi Judas? Está salvo? Então, ser membro da igreja adventista não significa que eu sou. Eu preciso de algumas condições. Dentre elas, qual que é o primeiro mandamento? Só ele sabe? Qual o primeiro mandamento? Nós precisamos ter isso muito certo, porque às vezes a gente faz de várias outras coisas Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja e está no celular, mexendo no celular. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está pensando em outra coisa. Gente, a gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus ou para ficar no celular? A gente veio aqui para ver a palavra de Deus ou para ficar de tititi conversando com o outro? São coisas a pensar. Olha só, silenciosamente, desapercebida como um ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determinará o destino de cada homem. A retirada final da oferta de misericórdia aos homens culpados. Quando? Obrigado. É uma alergia, vamos ver se resolve. Quando o povo estava, olha que interessante, o povo estava construindo uma arca. A gente fala que Noé estava construindo uma arca, mas Noé sozinho estava construindo a arca. Era um povo
E eles estavam trabalhando na causa que Deus havia dado. Qual que era a causa que Deus havia dado? Construam uma arca para a salvação de todos. Seja pessoas, seja animais. Mesma coisa que estamos fazendo aqui. Nós temos uma missão. Qual que é a missão? Pregar o Evangelho. E aí nós vamos à igreja para buscar energias vindas de Deus, buscar forças para que façamos isso. Só que às vezes a gente está tão desapercebido que a gente vê lá por anos a pregação de que o dilúvio viria, precisamente 120 anos, e as pessoas, o dilúvio não vai vir. Jesus não vai voltar, colocando para os nossos dias. E vamos ficando desapercebidos e esquecidos, até que o momento que Noé entrou onde? Na arca. E a arca foi fechada por onde? Por fora. Quem fechou a arca? Então, significa que às vezes a gente pode estar da mesma forma, achando que estamos na igreja, estamos salvos. Enquanto Jesus, nosso Deus, fala para construirmos uma arca para a salvação da nossa família. Não uma arca física, mas uma arca espiritual. Blindada de todas as coisas do mundo. Televisão, celular, redes sociais. O que mais? Alimentos errôneos. A gente diz assim: eu sei o que deve ser feito. Eu tenho que me alimentar saudavelmente, de acordo com os princípios bíblicos. Eu tenho que honrar o sábado. E às vezes eu estava pensando isso essa manhã, essa madrugada eu acordei e Deus me colocou na cabeça assim: algumas coisas acontecem na nossa vida, no lado financeiro, porque nós não somos verdadeiros guardadores do sábado. Nós viemos aqui, à casa de Deus ao sábado, mas nós não guardamos o sábado. Abra a Bíblia, capítulo 58 de Isaías. Os dois últimos versos, eu gostaria que alguém que tivesse uma boa voz lesse para nós, por favor. 58. Os dois últimos versos. Tirar o seu pé do sábado e fazer a sua vontade nos meus santos dias. Está mais para cumprir, deleitoso, santo do Senhor, digno de honra, de honrar. Não seguir os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deletará no Senhor e te farei prorrogar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor vive. Olha só que interessante. Aqui, Deus está falando de provisão, de sustentar, de manutenção. Mas para isso, ele fala que se desviares dos teus pés de fazer o quê? De profanar, de cuidar das suas próprias coisas, de falar as suas próprias coisas. Existe um aplicativo que é uma Bíblia comentada de Ellen White, e por incrível que pareça, eu tentei mandar para uma pessoa e não tem mais disponível para ser baixado. Não tem mais. Bíblia comentada de Ellen White. Não tem mais. Só que eu tenho no meu celular, eu estava lendo e tem uns trechos lá que são assim, chocantes quanto ao Espírito de Profecia fala sobre a guarda do sábado. Nós fazemos compra ao sábado, mas nós devemos ficar vendo anúncios de compra ao sábado. Quando você está no seu celular, você vê anúncios de compra ao sábado? Sim ou não? Não? Hã? Vê, não vê?
Você está lá navegando no seu celular, na rede social, e aparece lá um anúncio. Não aparece no seu? Aí, gostei dela, hein? Está explicado porque o dela não mostra. Mas se nós estamos ali, nós estamos vendo o quê? Anúncio, propaganda, estamos vendo violência, estamos vendo todo tipo de coisa que nós não deveríamos. E aqui está, nós às vezes estamos falando de coisas mundanas, de coisas que vêm ao nosso interesse, que não nos conectam com Deus. Estamos desviando nossos olhos do sábado. Nós sabemos que temos que nos... Veja isso que interessante. Eu tenho que mudar a minha alimentação porque é uma vontade de Deus ou minha? De Deus. Mas eu tenho que mudar a minha alimentação. Inclusive, é uma das condições para o adventista que sabe disso. E eu falo, uma hora eu vou mudar. Só que a gente nunca muda. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Quem diz isso? A palavra de Deus. Paulo diz. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu estou vendo uma pessoa na rua passando fome e não cuido daquela pessoa, eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu estou pecando. Aí eu fico assim, eu sei o que eu devo fazer, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que deixar talvez um emprego, um trabalho, uma namorada que não está de acordo com as palavras, com os princípios da palavra de Deus, e eu não faço. Uma hora eu vou fazer, e aí vem essa hora, sabe o que acontece? Eu morro. Eu estava conversando com um amigo, eu gosto muito dele, mas assim, muito, muito, muito. Eu gosto tanto que eu sinto a falta dele porque ele veio a falecer. E ele escreveu assim: Jonathan, estamos participando de algo que eu quero compartilhar com você. Chama dos, Orações dos Homens Casados. Esse chama. E eu vou resolver uma coisa aqui e na sequência eu vou falar para você, tá bom? Beleza. A coisa que ele ia resolver, que ele não tinha me contado, estava meio em segredo ali, é que ele estava fazendo um exame. Nesse exame foi constatado que ele estava com câncer no intestino. Ao passo que ele estava com câncer no intestino, imediatamente já levaram para fazer o quê? Uma cirurgia. Fez a cirurgia, ele ficou bem. Ele ficou bem. Só que ele pegou uma infecção. E o que matou ele foi a infecção, e não o câncer. Eu estou aguardando aqui, ó. Eu não tenho a resposta dele de como que era essa oração dos homens casados. Não estou dizendo que ele fez errado e não me dizer naquele momento. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente programa coisas para o futuro, só que a gente vem aqui, eu tropeço nesse degrauzinho, bato a cabeça, e Jesus voltou para mim. Quanto tempo mais eu vou deixar de fazer as coisas que eu sei que tenho que fazer hoje, achando que eu vou ter tempo de fazer amanhã? Enquanto eu sei que o que eu deveria estar fazendo eu estou cometendo pecado. Olha só, o povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal. O que é essa segurança fatal? O mesmo livro que nós lemos agora há pouco diz assim: quando ouvirdes falar de paz e segurança, rapidamente virá o quê? Repentina destruição. Esse texto me traz muita atenção porque durante o período que nós vivemos de uma crise sanitária, da saúde, da pandemia, de repente colocaram assim no site da ONU. Pesquisem. No site da ONU está lá. Paz e segurança. Me arrepiou até o dedo. Sabe aquele fiozinho de cabelo sem dedo? Até esse me arrepiou. Por quê?
cumprimento profético. É cumprimento bíblico. Paz e segurança. Uma segurança fatal. Nós achamos que estamos seguros. E assim, eu acho que vocês acham que estão seguros. Eu vou falar porque vocês, eu não estou falando eu. Eu sou de São Paulo. Quando eu vou a São Paulo, eu fico assim, procurando qual vai ser o bandido que eu vou ter que me desviar. Enquanto aqui, a pessoa pega a bicicleta dela, deixa a bicicleta ali, vai ali fazer aquilo, volta a bicicleta dela, está ali. Ocorre casos que às vezes pode não acontecer, a bicicleta está ali. Mas são pequenos. Eu sinto uma falsa segurança aqui em Itajubá que você não tem ideia. Eu deixo meu carro aberto, eu deixo chave no carro, eu deixo o carro ligado para o ar-condicionado, para quando eu voltar o carro estar geladinho. Durante quanto tempo, Sara, a gente dormiu sem trânsito? Sabe isso aqui, ó? Tem isso na janela e nas portas. Quanto tempo? Um mês, 2 meses. Viajamos sem tranca nas portas. E aí? É uma falsa segurança, não é? Mas a condição dessa localidade nos dá isso. A condição de não estarmos sendo perseguidos nos dá a ideia de que estamos bem. Enquanto a palavra de Deus diz que quando começarmos a sermos perseguidos, então o derramamento do Espírito Santo virá. E aí o que acontecerá? A palavra de Deus vai ser pregada rapidamente, Jesus virá. Só que nós estamos acomodados. Achamos que por estarmos na igreja estamos tranquilos, enquanto tem um monte de livro que eu vi ali fora. Eu não estou fazendo um puxão de orelha duro, não. É porque todas as igrejas que eu vou tem alguma quantidade de livro parado ali. As pessoas estão morrendo sem saber que Jesus virá. Irmãos, vocês me desculpem por estar falando assim, de uma forma talvez dura. Vocês vieram aqui na igreja para ouvir talvez uma coisa de conforto. Mas sabe qual que é o conforto? Se nós somos fiéis e justos, ainda que morreremos, Jesus vai nos ressuscitar. Se formos perseguidos e mortos, Jesus vai nos ressuscitar. Se estivermos dormindo, Jesus não vai nos ressuscitar. É uma mensagem de alerta da condição laodiceana que nós estamos. Ou nós não estamos no tempo da igreja de Laodiceia. Agora, nós não podemos ser o quê? Laodiceanos. Devemos ser virgens prudentes. O povo rapidamente está rapidamente adormecendo, acalentado por uma fatal segurança, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Vocês entenderam por que a mensagem talvez não seja aquela mensagem gostosa de ouvir que Jesus é amor? Porque isso a gente ouve quase todo dia. Mas Jesus é justiça. E ele virá fazer juízo. Tanto a mim, quanto a todos os outros que estão perdidos. E a gente está tão desapercebido, tão esquecido que Jesus está voltando, que a gente fica com o celular na igreja. A gente fica de conversinha paralela na igreja. A gente não presta atenção no que o pregador, o pastor, seja quem for, está falando. A gente não presta atenção se o meu irmão está precisando de alguma necessidade, está passando alguma necessidade, precisando de alguma coisa. A gente está esquecido. Tão esquecido que lá diz assim, que havia 10 virgens. E 5 delas tinham esquecido o quê? Azeite. Estamos colocando azeite, comprando azeite enquanto podemos. Diz ainda, o Senhor em juízo no fim do tempo andará pela terra e as terríveis pragas começarão a cair. Então, os que despertaram, os que desprezaram a palavra de Deus, os que menosprezaram, vaguearão
de mar a mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Diz a palavra, Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto vai chegar um momento que a gente não vai poder mais encontrá-lo. E o momento agora é que a gente pode encontrá-lo. Os pastores terão feito o seu último trabalho, oferecendo as suas últimas orações, derramando a última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo perverso. Está falando de quem isso daqui? De nós. Igreja Adventista do sétimo dia. Povo rebelde, que tem os mandamentos e não guarda. Está falando de mim. E o que nós vamos fazer com isso? Chorar? Sim, chorar. Convocai uma assembleia solene. Chorai. Quem chora? Entre o pórtico e o altar. A gente tem que chorar. Chorar, porque olha só. Aqui diz, inclusive, que pastores terão feito seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado a sua última e amarga lágrima. Eu não tenho nem visto pastores fazendo isso. Nem orando, nem chorando. Nem fazendo orações. E eu ando no meio dos pastores. Eu não estou fazendo uma crítica aos pastores, eu estou fazendo uma crítica à minha condição, à nossa condição como povo. Nós queremos e dizemos que estamos salvos e que vamos para o céu, mas as nossas obras estão totalmente divergentes daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Os conflitos entre irmãos, os conflitos em família, os calotes que damos contra uns aos outros, sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Se essa mensagem de hoje não nos despertar, nós temos sério risco de perder a nossa salvação, de continuar vindo aqui na igreja, achar que vamos para o céu. O Espírito de Profecia diz que no céu teremos surpresa. E uma surpresa será que nós não vamos estar lá. Agora eu pergunto para vocês preferem uma mensagem que vai te... continua fazendo o que você está fazendo? Ou vocês preferem ouvir da palavra de Deus? Que aqui eu só li. Não fiquem bravos comigo. Aqui eu só li. Uma mensagem que vai de encontro. É como um espelho que mostra, eu acho que eu estou bonito hoje. Eu acordei, quando eu olho lá, estou cheio de remelo, o cabelo está... E mostra a realidade. Essa é a realidade que estamos. Existe uma maneira de nós não ficarmos nessa realidade. É voltar ao primeiro amor. Sabe uma coisa? Quando eu fui batizado, em 2005, quem sabe fazer conta aí, eu já olhei para ele, mas não saiu. 19 anos. 19 anos. Eu vi uma coisa dizendo assim, eu estava animado, falei, vamos pregar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí chegou uma pessoa e falou assim, relaxa, chegou para mim e falou, relaxa, é o primeiro amor, daqui a pouco você esfria. É de rir, mas é de chorar também, né? Sabe de uma coisa? Eu cambaleei. A gente esfria. Só que eu não deixei a chama apagar, não. Eu não deixei porque a mesma energia que eu tinha para pregar o evangelho naquele tempo, eu ainda tenho. A mesma vontade, o mesmo anseio de pregar a verdade, de pregar aquilo que
muda a vida das pessoas. A palavra de Deus tem que mudar a vida das pessoas. Deus, ele vai aceitar você do jeito que você é, mas ele não vai permitir que você permaneça do jeito que você está. Ele quer mudar, ele quer te dar vida e abundância. Ele quer tirar aquelas coisas ruins que você come. Ele quer te dar energia, vigor para você pensar como ele gostaria que você pense. E ele vai dar isso. Nós só precisamos de uma coisa. Virtude, profecia, caminho a Cristo diz que é o primeiro passo. Quando o mar estava diante do povo, qual foi a palavra? Marcha. Coloque o pé. Quem molhou o pé? É o primeiro passo que nós precisamos hoje. O primeiro passo. Fazer, sabe o que, irmão? Antigamente a gente fazia vigília a madrugada toda. Hoje não tem mais. Mas a gente fica o celular a madrugada toda. A dificuldade para pregar o evangelho é tamanha, sabe por quê? Como é que eu vou falar de algo que eu não tenho? Eu acho que eu estou salvo, mas eu estou perdido, por isso que eu não vou. Porque no fundo eu sei que eu estou perdido, eu estou fazendo coisas que estão desconexas da vontade de Deus. Ah, não vou não, porque fulano de tal conhece. Quando eu tenho conflitos, que a gente tem conflitos, a gente tem que acabar com ele, mas quando eu tenho conflitos com minha esposa e eu tenho que pregar no outro dia, eu falo, eu não quero pregar. Por quê? A esposa está vendo. Ela me conhece. Vai parecer uma hipocrisia. A gente tem que finalizar os conflitos. A gente tem que acabar com isso. Tem que estar unidos. Quando há conflito, há confusão, o Espírito Santo não habita onde há conflito nem confusão. Os discípulos, eles só puderam receber a chuva temporã quando acabaram com todos os conflitos, quando todos estavam unidos no seu pensamento. E a dificuldade que nós temos hoje na igreja adventista é que nós não cuidamos dos nossos irmãos, os nossos pastores não vão visitar as suas ovelhas, não oram por suas ovelhas, os nossos anciões também não fazem isso, eu também não faço isso, e aí não tem intimidade. Aí começa a ter o quê? Dissidência. Ah, o Espírito Santo não existe. É assim que dizem. O Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E querem acabar com ele para quê? Para que nós continuemos o quê? Em conflito. Aí a gente fica inventando. Tem que fazer show, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para atrair os mundanos para dentro da igreja. E Deus não quer os mundanos para dentro da igreja. Ele quer pessoas que querem se converter. Só que a gente não é convertido. E a gente vai lá e busca os mundanos. Ah, mas se ficar falando assim, as pessoas não vão para a igreja. Que fiquem lá fora. Diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 27. Ainda que a areia do mar, ainda que os filhos de Israel sejam como o grão da areia do mar, somente o remanescente será salvo. Sabe o que significa aqui? Que às vezes eu posso estar pregando para vocês, vocês vão para o céu e eu vou ficar aqui na terra. Às vezes pode ter milhões de pessoas dentro da igreja adventista. 10 vão para o céu. Como aconteceu com Noé. Quantos martelaram a arca, gente? Quantos? Muitas pessoas martelaram aquela arca. Foram pagas, vamos dizer assim, obreiros da causa de Deus. Estou sendo pago para martelar a arca. E o que acontece? Eu fico do lado de fora, somente 8. As pessoas viram os animais entrando. Não tinha ninguém falando, vem animais, entra. Era a mão de Deus guiando. As pessoas viram isso, mas criaram descrédito. Incrédulos. Será que nós estamos incrédulos? Porque, veja bem, a palavra de Deus diz que Jesus fazia milagres. E nós faríamos mais milagres do que Jesus. E eu não vejo ninguém ressuscitando. Eu não vejo ninguém mudando o seu estilo de vida.
Eu não vejo ninguém mudando a sua alimentação. Que mensagem é essa? Ela não transforma a minha vida. Lógico que eu não vou pregar lá fora. Porque é uma farsa. Último caso aqui para a gente finalizar. Uma pessoa que a gente viu o testemunho da pessoa que foi abençoada pela Novo Tempo. Vocês viram, né? Aí chegou uma pessoa na igreja e falou assim, é um caso verídico, tá? Eu não vou falar os nomes. Chegou na igreja, olha, eu vi na televisão essa igreja é a mesma da televisão, e eu quero estar com vocês aqui. Sabe o que aconteceu? Deu pouco tempo, essa pessoa saiu. Ela falou, olha, a igreja que eu vi não é a mesma da Novo Tempo. Vocês falam que lá no Novo Tempo fala que tem que cuidar da alimentação, aqui vocês não cuidam da alimentação. Lá fala como devemos guardar o sábado, vocês não guardam o sábado. Lá fala que nós devemos amar uns aos outros, e aqui eu vejo intriga entre vocês. Eu não vou ficar no meio de vocês. O olhar de Jesus, estendendo-se através dos séculos, fixou-se em nosso tempo, ao ele dizer, se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Ainda é teu dia, ó igreja de Deus. Ainda é nosso dia, irmãos. Amém? Ainda é nosso dia. Ainda é teu dia, ó igreja de Deus, a quem ele tornou a depositária da tua lei. Nós somos depositários da lei de Deus. Esse dia de confiança e provação está chegando ao fim. Amém por isso. O sol está se declinando rapidamente. Dar-se ao caso de que ele se ponha e que não sai mais? O que a tua paz lhe pertence? Terá de ser proferida a irrevogável sentença. Mas agora, isso está encoberto aos seus olhos? Não tem nada encoberto aos nossos olhos. Aos discípulos, Jesus disse assim, tenho muito a vos dizer, mas não podeis o quê? Suportar. Mas a nós não. A nós tem tudo revelado. Nós temos a Bíblia, temos os estudos bíblicos, nós temos a Bíblia comentada, nós temos o dicionário bíblico, nós temos quem teve a oportunidade de dinheiro para ir em Israel. Nós temos tudo. Temos o espírito de profecia. Mas o que fazemos com isso? Durante muito tempo, Satanás perseguia ao povo e matava o povo. E quanto mais matava, mais o que acontecia? Mais surgia. O sangue era como se fosse semente, como se fosse adubo, regando. Quanto mais matava, mais seguia. A Bíblia começou a se tornar disponível a todos. Todos têm oportunidade de ter uma Bíblia hoje, não tem? Eu tenho Bíblia em casa, no celular. Se eu quiser, eu posso ir lá comprar. Está disponível. Mas a gente está lendo? A gente está estudando? A gente acha, eu fiz a lição da escola sabatina, tá bom. Tá bom? A gente está lidando com um arqui-inimigo que estuda todo dia, conhece você mais do que você mesmo. Precisamos voltar o amor ao primeiro amor, a fé em Jesus, aos princípios de quando aceitamos essa mensagem. Quanto tempo mais queremos viver nesse mundo? Eu vejo minhas duas criancinhas lindas igual o pai. O pai do céu, calma. Espero molhar o bico na água, né? Agora dá água para ele, que senão ele vai ficar rindo até amanhã. Eu fico pensando, meu Deus, o que será dessas crianças? Se Jesus volta daqui a 2 anos, por exemplo, como é que eu vou fazer? Perseguição, isso, aquilo. Eu tenho que ficar preocupado com isso? Nada temos a temer. A não ser que esqueçamos o que o Senhor fez no passado e o que Ele fará por nós.
E sabe o que nos faz esquecer as coisas? Açúcar, celular, que são duas coisas que precisamos tirar da nossa vida. Falamos muito da carne, mas esquecemos do açúcar. Temos livros, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, ciência do bom viver, desejar a todas as nações, inúmeros livros. Só que a gente está tão ali no celular que a gente nem lê. E queremos ir para o céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nos desperte, porque ainda é... Cadê? Ainda é o teu dia, ó igreja de Deus. É o nosso dia. Nosso dia de sermos transformados. E de se até aqui estamos em caminho errado, de sermos direcionados e convertidos para o caminho certo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.